Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Antes de começar, quero saber quem está me acompanhando hoje. Então, comente de onde está me assistindo e também a hora que é aí. Bem, vamos ao primeiro relato. Às vezes, a herança mais pesada que se recebe não cabe numa caixa. Ela se arrasta no tempo, atravessa espelhos e sussurra o seu nome quando tudo está quieto demais. Boa noite, Félix. Sempre achei que certas heranças chegam até nós como se fossem pequenas armadilhas deixadas pelo tempo. Talvez você me entenda. Há coisas que a gente recebe sem pedir. Objetos, lembranças, histórias. No meu caso, foi uma chave. A notícia da morte da tia Ruth não me surpreendeu. Ela já era idosa, reclusa, quase um nome esquecido nas conversas de família. Não havia desde a infância. Quando o advogado me ligou dizendo que eu havia sido a única herdeira direta, senti uma espécie de peso curioso, como se algo antigo me tocasse o ombro. Voltei à cidade em uma manhã nublada de outono. Havia algo suspenso no ar, como se os sons estivessem mais abafados, e até os pássaros se escondessem em silêncio. O cartório, as assinaturas, os documentos, tudo correu como deveria. O que me incomodou, no entanto, foi encontrar, entre os objetos deixados por ela, uma chave envolta em um lenço azul claro. Era uma chave de bronze, antiga, com dentes largos e uma argola grossa. O metal estava escurecido pelo tempo, mas ainda firme, pesado. Junto dela, um pequeno bilhete em papel já amarelado. Use apenas se o silêncio chamar. Guardei a chave no bolso do casaco. Tentei não pensar muito sobre aquilo, mas ao voltar para a pousada, algo começou a martelar na minha cabeça. Eu conhecia aquela chave. Melhor dizendo, já havia visto algo parecido, anos atrás, durante um verão que passei com minha mãe naquela cidade. E a lembrança me veio como um sussurro. O velho casarão no fim da rua de terra, perto do lago seco. O casarão era da família. Meu avô morou ali por um tempo, antes de desaparecer sem deixar muitas explicações. Desde então, ninguém mais o habitou. Diziam que a casa estava amaldiçoada, que gente ouvia sons estranhos e que um padre uma vez tentara abençoá-la sem sucesso. Rumores, eu pensava. Sempre há muitos em cidades pequenas. No fim da tarde, movida mais por uma inquietação do que por coragem, fui até lá. A rua ainda era de terra, o lago ainda seco, mas o casarão... Ah, Félix, ele ainda estava lá, intacto em sua decadência. Portas pesadas, janelas empoeiradas, telhado inclinado. Havia algo nele que parecia esperar, e eu, sem saber porquê, queria entrar. A chave pesava no bolso. A porta cedeu com um gemido longo. O ar lá dentro estava frio, parado, como se o tempo tivesse se recolhido nos cantos. O cheiro era de madeira úmida, tecido velho e algo mais. Algo que lembrava incenso apagado. Não havia luz, apenas as frestas das janelas iluminando a poeira suspensa no ar. Dei alguns passos. O assoalho protestou sob meus pés. As paredes pareciam escutar. Senti um arrepio nas costas. Não de medo, mas de reconhecimento? Como se o lugar soubesse quem eu era. Ali, parada no centro do saguão, percebi que não estava apenas entrando em uma casa esquecida. Estava abrindo uma porta dentro de mim. E o silêncio? Ah, Félix. O silêncio me chamava. O som da porta se fechando atrás de mim pareceu mais grave do que deveria. Como se a madeira tivesse engolido o eco. Por um instante, tive a impressão de que algo mudara no ar, como quando uma sala se cala subitamente antes de uma tempestade. A sala principal do casarão era ampla, com móveis cobertos por lençóis amarelados. A luz entrava por frestas tímidas nas janelas, criando feixes que cortavam a poeira em movimento. Não havia vento ali, e mesmo assim os lençóis ondulavam levemente como se respirassem. Atravessei o ambiente com passos lentos, sentindo o piso ranger debaixo dos meus pés. A cada rangido, uma parte do passado parecia acordar.
E quanto mais eu andava, mais sentia como se estivesse sendo observada. Não por alguém, mas pela própria casa. Passei os dedos por uma estante antiga. Os livros estavam enfileirados como soldados adormecidos. Títulos apagados, capas em couro ressecado. Um deles escorregou para o chão quando toquei a madeira. Ao abaixá-lo, vi que estava aberto numa página onde alguém, com letra firme, havia escrito: "O que foi deixado aqui não deseja ser esquecido." Fechei o livro com cuidado, como se temesse acordar algo. Continuei explorando. Cada cômodo tinha sua própria atmosfera. Havia um salão com espelhos altos e manchados, onde a imagem parecia tremer levemente mesmo quando eu estava parada. Um corredor longo e estreito ligava aos cômodos principais, suas paredes cobertas por papéis de parede floridos, quase apagados. Ao fundo, uma escada antiga subia, envolta em sombra. Mas foi um pequeno quarto no andar térreo que mais me intrigou. A porta estava entreaberta. Empurrei com a ponta dos dedos e ela rangeu como se reclamasse. O cômodo era estreito, sem janelas. Apenas uma cama de ferro, um criado mudo com uma vela gasta e um espelho de moldura oval pendurado na parede oposta. Esse espelho... Félix, eu não sei como descrever. Era como se ele estivesse molhado por dentro, como se respirasse com um vapor invisível. Quando me aproximei, notei algo estranho. Meu reflexo não me seguia com precisão. Um pequeno atraso no movimento da cabeça, um piscar fora de tempo. Testei novamente. Mexi os dedos, levantei a mão. O reflexo reagia, mas com um leve atraso, como se precisasse de tempo para copiar. Encostei os dedos no vidro, gelado. No mesmo instante, senti um leve sopro no pescoço, como se alguém atrás de mim exalasse bem perto. Girei o corpo num impulso. Nada. Mas o espelho... No espelho, Félix, ainda havia uma sombra atrás de mim. Uma forma escura, desfocada, que desapareceu quando olhei de volta para o reflexo. Pisquei. Mais uma vez, nada. Saí do quarto com o coração acelerado. Não de medo, mas de uma estranha empolgação. Havia algo ali, sim. Algo preso no tempo. Algo que ainda queria ser visto, ouvido, compreendido. E eu sentia, mais do que nunca, que o casarão respirava comigo. Naquela noite, não voltei à pousada. Nem percebi o tempo passando enquanto explorava o casarão. Era como se cada sala me puxasse para dentro de si, como se as paredes sussurrassem segredos que não podiam mais suportar guardar sozinhas. Quando me dei conta, já era noite. O escuro do lado de fora tomava os vitrais como um véu. Acendi algumas velas antigas que encontrei em um armário próximo à cozinha. A luz trêmula pintava as paredes com sombras que dançavam devagar, como se lembrassem antigas coreografias. Sentei-me no que parecia ter sido uma antiga sala de leitura. Ao lado da poltrona, sobre uma pequena mesa de canto, encontrei um rádio. Daqueles bem antigos, com botões arredondados e cheiro de poeira. Por curiosidade, girei um dos botões. O rádio chiou. Um som seco, velho, mas entre os chiados, por um breve instante, ouvi uma voz. Suave, baixa, quase um sussurro. Não era música, era uma frase. Como se alguém estivesse tentando ler algo, ou talvez rezar. Encostei o ouvido mais perto do aparelho, tentando captar melhor. Não se esqueça do nome, disse a voz, e sumiu. Tentei sintonizar novamente, mas só o ruído do vazio preencheu o cômodo. Era como se aquela frase tivesse escapado por engano. Fiquei imóvel, escutando o silêncio que vinha depois. E nesse silêncio, comecei a notar algo ainda mais estranho. Vozes. Não do rádio, mas da casa. Elas não eram claras. Eram como conversas abafadas, vindas de outro cômodo, faladas em tons que impediam a compreensão. O tipo de som que você ouve quando passa por uma porta fechada. Mas ali, todas as portas estavam abertas. Segui os murmúrios até o segundo andar. A escada rangeu sob meus pés como uma advertência, mas eu já não conseguia parar. Subi devagar, tentando não fazer barulho, como se estivesse prestes a flagrar alguém escondido.
No final do corredor, havia uma porta entreaberta que eu ainda não tinha notado. Entrei. O quarto estava quase vazio. Apenas uma cadeira de balanço encostada na janela e uma pequena escrivaninha. Sobre ela, uma carta. Papel grosso, letra firme. Assinada por alguém chamado Elias. Não havia sobrenome, nem data. Para quem encontrar estas palavras, cuidado com o espelho. Ele não mostra o que somos, mas o que deixamos para trás. Há lembranças que a casa guarda por nós. Você escutou? Então já é tarde. A carta não dizia mais nada. Olhei em volta. O quarto estava frio, o vidro da janela começava a embaçar por dentro. E ali, refletido no vidro, mais uma vez estava meu reflexo, mas com algo estranho nos olhos, como se não fossem os meus. Senti que as vozes tinham parado, como se tivessem se calado quando percebi que as ouvia. Naquela noite dormi ali mesmo, no chão do quarto. Não lembro se sonhei. Mas acordei com um nome na cabeça, dito por uma voz que parecia vir de dentro do casarão. Isabela. Despertei com a luz do dia invadindo o quarto em feixes finos. O frio ainda dominava o ambiente, embora o sol já tocasse as frestas da janela. Levantei devagar, com o corpo dolorido e a mente nebulosa, como se eu tivesse dormido por dias, ou sonhado um sonho pesado demais. Durante alguns segundos, não me lembrei de onde estava. Olhei em volta e tudo parecia fora de lugar. As paredes do casarão, a cadeira de balanço, a carta sobre a escrivaninha. Só então, tudo voltou. Desci as escadas em silêncio. Algo havia mudado. A casa estava mais escura, embora fosse manhã. Os sons eram mais abafados, como se cada sala estivesse mergulhada em algodão. E, mais do que isso, eu sentia uma exaustão que não combinava com uma simples noite mal dormida. Fui até o espelho do quarto sem janelas. Ele parecia menos opaco, mais nítido, quase limpo. Olhei meu reflexo. Estava ali, e ao mesmo tempo não estava. Era difícil explicar. Não se tratava mais de um atraso nos movimentos. Era como se outra expressão ocupasse meu rosto, uma que eu não reconhecia. Dei um passo para trás. Na cozinha, procurei algo para comer. As prateleiras estavam quase vazias, com exceção de uma pequena caixa de madeira sobre o balcão. Abri. Dentro, um maço de cartas. Todas antigas, envelopes pálidos, caligrafia elegante. Mas todas endereçadas a alguém que eu desconhecia. Elias A.M. Lembrei da carta encontrada no quarto. Seria ele o último morador? Ou apenas mais uma alma perdida entre as memórias da casa? Ao folhear uma das cartas, percebi que minha mão tremia. As palavras saltavam aos meus olhos como se tivessem sido escritas para mim. Às vezes, a casa sonha por nós. Quando acordamos, não sabemos mais o que é lembrança e o que é invenção. Há noites que não passam, apenas se escondem em outras manhãs. Naquela tarde, tentei sair do casarão. Queria respirar, ver o céu, sentir o mundo de fora. Mas quando abri a porta, o que encontrei foi um véu branco. Névoa, densa, espessa, como uma cortina viva. Dava para ver poucos metros adiante, e tudo além disso era apenas ausência. O que era pior, não me lembrava de como havia chegado ali no dia anterior. O caminho, as ruas, a pousada, tudo parecia apagado da minha memória, como um livro com páginas arrancadas. Voltei para dentro, sentei na poltrona da sala de leitura e fechei os olhos. Apenas por alguns minutos, pensei. Mas quando os abri novamente, era noite. No relógio da parede, que eu jurava estar parado, os ponteiros avançavam lentamente. Passei os dias seguintes dentro do casarão. Ou talvez tenham sido apenas horas. Não sei mais dizer. Meu corpo dormia onde dava. Às vezes, no chão. Outras, debruçada sobre livros que não lembrava ter lido. Comecei a confundir sonho com vigília. Lá fora, a névoa não cedia. E dentro de mim, algo começava a se soltar, como fios antigos se desfazendo. Esquecia nomes, datas, lembranças. Comecei a escrever bilhetes para mim mesma,
como lembretes frágeis de quem eu era. Isabela Cristina. Você chegou aqui ontem. Não acredite no espelho. Não ouça as vozes à noite. Durma com a porta trancada. Li esse bilhete colado à cabeceira da cama, mas não lembrava de tê-lo escrito. Félix, eu já não sabia mais se a casa sonhava por mim ou se eu era o sonho da casa. Acordei de sobressalto, não pelo barulho, mas pelo silêncio. Um silêncio denso, absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado para escutar. Senti que algo havia mudado na casa. Algo sutil, mas inevitável. Levantei devagar e fui até o quarto sem janelas. Era como se um ímã me puxasse até lá. Abri a porta com cuidado e o frio me envolveu imediatamente. O espelho ainda estava ali, pendurado na parede, agora com uma nitidez que me inquietou. A superfície do vidro não parecia mais opaca, nem atrasada. Estava viva. Aproximei-me. Meu reflexo estava ali, mas desta vez não era apenas meu reflexo. Atrás de mim, no espelho, havia uma figura, alta, indistinta, envolta numa sombra tremeluzente. Não consegui ver rosto, nem forma definida. Apenas a impressão de uma presença. E mais assustador que isso, a certeza de que ela estava ali há muito tempo. Girei o corpo de uma vez, mas como sempre, nada. Voltei os olhos para o espelho. A figura permanecia lá, imóvel. Só que agora, seus traços começavam a se definir. Um contorno de rosto, olhos escuros, mãos. Não eram mãos, mas algo que imitava mãos, como sombra moldada em carne. Tentei falar, mas nenhum som saiu. Minha garganta parecia colada. Então a figura se moveu. Lentamente inclinou a cabeça, como se me observasse com curiosidade ou reconhecimento. E num gesto quase imperceptível, ergueu a mão e tocou o lado interno do espelho. No mesmo instante, senti uma ardência no meu braço. Olhei. Uma marca surgia na pele, fina como um arranhão, traçando uma linha diagonal do pulso até o cotovelo. Vermelha, quente, pulsante. Afastei-me em pânico. Caí sentada no chão. Mas o espelho não me deixava desviar o olhar. Nele, a figura desaparecia lentamente, como neblina que se dissipa com o vento. E no lugar dela, uma frase apareceu, escrita como se no vidro embaçado. Lembra de mim. A respiração me faltou por segundos. Senti um calor subir pelas costas e depois uma onda gelada me varrer dos pés à cabeça. Lembrar? Sussurrei, sem saber para quem. Fui até o sótão naquela mesma noite. Uma parte da casa que eu evitava, não por medo, mas por instinto. A escada era íngreme, estreita, com o ar cada vez mais rarefeito. Cheguei ao topo com o coração acelerado. O sótão era pequeno, abafado. Cheirava a papel velho e madeira queimada. Lá, entre caixas e panos embolorados, encontrei algo que não esperava. Um retrato. Era um quadro, emoldurado com cuidado, quase escondido sob um lençol escuro. Nele, um homem jovem, olhos escuros, rosto magro, e no canto inferior, em letras quase apagadas, Elias A. M., 1926. Mas o mais perturbador não foi reconhecer o nome. Foi perceber que ele se parecia comigo. Não de forma exata, mas havia algo nos olhos, no formato do rosto. Uma conexão que eu não conseguia negar. Voltei ao quarto sem janelas pela última vez naquela noite. Sentei-me diante do espelho. Observei meu reflexo por horas, talvez, esperando que ele se movesse, falasse, me dissesse algo. Mas tudo que vi foi o meu rosto, ou o que restava dele. E atrás de mim, no fundo escuro do espelho, as mãos da figura tocando o vidro novamente, como se esperassem a minha resposta. Na manhã seguinte, o espelho estava limpo. Nenhuma sombra, nenhuma marca. Apenas o meu reflexo, cansado, pálido, com os olhos fundos de quem não dormia havia dias. Desci as escadas com passos lentos. Cada cômodo parecia agora mais vazio, como se tudo que havia me observado tivesse finalmente se retirado. A casa estava em paz, ou fingia estar.
Fui até a sala de leitura. O rádio ainda estava lá, mudo. Sobre a mesa, as cartas continuavam organizadas do mesmo modo que eu deixara. Toquei uma delas, mas não a abri. Sabia que não encontraria mais nada ali que me ajudasse a entender. Do lado de fora, a névoa havia sumido. Abri a porta. O ar era fresco, o céu parcialmente nublado, e pela primeira vez em dias, ou talvez semanas, senti o tempo mover-se novamente. Caminhei sem olhar para trás. Voltei à cidade, à pousada, à minha vida. Fiz as malas e deixei a chave do casarão na recepção. O atendente, um rapaz jovem, olhou o objeto com curiosidade. Perguntou: "Isso é daqui?" "É de lá", respondi apenas. Não me fiz entender, nem queria. Voltei para casa dias depois. E desde então, Félix, não falei com ninguém sobre o que vivi. Até agora. O espelho que vi no casarão, aquele que respirava, que devolvia um reflexo imperfeito, às vezes me visita. Não em sonhos, mas nos vidros da minha casa, nas vitrines pelas ruas, nos retrovisores do carro. Não vejo mais a figura, mas há algo. Certa noite percebi que minha imagem piscava com um olho de cada vez. Outra vez, ela sorriu antes de mim. Hoje, escrevo isso em silêncio, tentando colocar em palavras algo que jamais saberei se foi real. O casarão ainda existe, imagino. Não tive coragem de perguntar, nem de procurar imagens, mas ele permanece dentro de mim, como uma fotografia mal revelada, onde tudo é sombra e sugestão. Nunca mais dormi em paz. E às vezes, quando o silêncio se aprofunda, juro que ouço alguém sussurrando meu nome. Há 2 semanas, herdei a casa da tia-avó Eunice. Um casarão baixo, de janelas pequenas e muros altos na parte mais antiga do bairro, onde o asfalto se desfaz sob o tempo e o silêncio parece mais espesso. Vim para cá por necessidade, não por escolha. A vida na cidade grande já não me sorria como antes, e a possibilidade de um recomeço, mesmo que em meio a lembranças alheias, me pareceu melhor do que o aperto dos apartamentos que eu não podia mais pagar. O cheiro da casa foi o primeiro aviso. Não era mofo, nem poeira. Era como se as paredes guardassem algo vivo. Um cheiro doce e amargo ao mesmo tempo, como folhas antigas umedecidas por lágrimas invisíveis. Durante o dia, tudo parecia comum. Móveis pesados, cortinas grossas, retratos desbotados de pessoas que não reconheço. Mas ao entardecer, a luz atravessa as frestas de um jeito estranho, como se relutasse em tocar certos cantos. Foi no segundo dia que percebi a existência do cômodo. Fica nos fundos, depois de um corredor estreito que termina antes da lavanderia. A porta é velha, sem maçaneta ou fechadura visível. A madeira tem marcas, como se alguém tivesse passado as unhas por ela, de cima a baixo, várias vezes. Toquei, mas não cedeu. Nenhuma dobra, nenhuma fresta. Apenas presença. Tentei perguntar a um vizinho, um senhor de boina, que caminhava pelo portão com um saco de pães, se sabia algo sobre a casa. Ele me olhou de um jeito vago e disse apenas: "Essa casa dormia tranquila, até agora." Não voltei a vê-lo. Naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, ouvi um som vindo dos fundos, um estalo, como madeira se movendo. Depois, algo semelhante a uma respiração presa, longa, ruidosa. Levantei devagar, com a lanterna do celular. Fui até o corredor. Nada. Mas a porta parecia diferente, como se tivesse se inchado ou se aproximado alguns centímetros. Durante o café da manhã, percebi que meu porta-retratos na sala estava virado para a parede. Eu não fiz isso. Pensei em racionalizar, culpar o vento, a mudança, o cansaço. Mas há algo em mim que reconhece o que ainda não entendo. E assim escrevo, Félix, como quem segura uma vela na escuridão, buscando uma chama amiga. Ainda não sei o que há nesse cômodo, mas sinto. Ele sabe que estou aqui. Na manhã seguinte, a porta estava mais escura, como se tivesse absorvido a luz da noite. E, estranhamente, havia uma sensação de frio ao me aproximar dela, apesar do calor lá fora. Não era brisa, era um ar denso, imóvel,
que me fazia estremecer por dentro. Passei os dedos pela superfície, tentando encontrar alguma fenda, uma tranca, uma explicação. Nada. Apenas madeira antiga, marcada e sólida. Resolvi explorar a casa em busca de respostas. Abri baús, revirando as tralhas da tia Eunice. Foi no armário do quarto dela que encontrei uma pequena caixa de madeira com fitas amareladas e cartas organizadas com delicadeza. Eram endereçadas a uma tal de Ermelinda. O nome nunca foi mencionado em nossa família. O conteúdo, no entanto, me gelou. Querida Ermelinda, o quarto ainda respira. Não devo abrir. Ele fala comigo à noite. Sussurra promessas e ameaças. Mas não é loucura, não é minha mente. É ele, Eunice. Félix, foram 6 cartas. Todas com variações desse mesmo desespero contido. Na última, escrita em letras trêmulas, havia apenas uma frase: se eu desaparecer, não foi escolha. À tarde, deixei o rádio ligado para disfarçar o silêncio da casa. A trilha de um programa antigo, música dos anos 60, tocava baixinho quando, de repente, o som diminuiu sozinho. Pensei em interferência, problema técnico. Mas logo depois, ouvi o rádio sussurrar meu nome. Não foi ilusão. Era a minha voz. Grave, como num eco. Rebeca. Corri até ele e desliguei. Mas a sensação permaneceu. Estavam me chamando. E não era a primeira vez. Nos dias seguintes, objetos mudaram de lugar. Um livro que deixei sobre a mesa apareceu empilhado no quarto. A colher de café sumiu e reapareceu dentro do forno desligado. Até mesmo meu diário, guardado sob o travesseiro, foi encontrado em pé, aberto na cozinha, numa página em branco. Às vezes, acordo durante a madrugada com a certeza de que há alguém em pé no corredor. Nunca vejo, mas ouço o leve ranger do assoalho, como se alguém andasse em círculos, indeciso sobre qual direção tomar. Hoje, ao passar pela porta trancada, ouvi nitidamente um som abafado vindo de dentro. Era como um gemido, ou talvez um lamento muito contido. Encostei o ouvido na madeira. Houve silêncio por alguns segundos. E então, uma respiração, lenta, pesada, acompanhando a minha. Eu recuei. Tentei racionalizar, Félix. Juro que tentei. Talvez o isolamento. Talvez as lembranças silenciosas daquela casa. Talvez eu estivesse me deixando levar. Mas os acontecimentos dos últimos dias tornaram impossível qualquer explicação comum. Decidi procurar ajuda. Voltei à mercearia na esquina, onde vi o senhor de boina. O único vizinho que havia me dirigido a palavra. A atendente, uma jovem calada de olhar evasivo, me disse que seu Armando havia falecido há mais de 5 anos. Fiquei paralisada. Descrevi-o, insisti. Ela limitou-se a dar de ombros. Deve ter visto alguém parecido. Aqui ninguém vive naquela casa desde que Eunice foi internada. Internada? Eu nunca soube disso. Voltei para casa sob o peso de uma estranheza que se tornava cada vez mais íntima. Ao entrar, algo me pareceu fora do lugar. O cheiro, o som do relógio, até mesmo a posição do tapete. Tudo parecia levemente deslocado, como se alguém tivesse tentado imitar a ordem anterior sem conhecê-la bem o suficiente. Naquela noite, armei coragem. Peguei uma lanterna e fui até o cômodo fechado. Coloquei uma velha cadeira em frente à porta e me sentei. Fiquei ali por horas. Nenhum som, nenhum movimento. Até que, às 3h23 da manhã, ouvi um clique. Levantei num salto. A porta, que nunca tivera tranca visível, agora exibia uma pequena ranhura, como se um trinco tivesse se formado ali, de dentro para fora. Toquei. Ainda estava trancada, mas algo havia mudado. Voltei ao quarto. Mas antes de me deitar, olhei pelo espelho do banheiro. E por um breve segundo, tive a impressão de que havia um reflexo atrás de mim. Uma sombra. Ao virar, claro, não havia nada. Na manhã seguinte, resolvi vasculhar o sótão. Subi com esforço. A escada rangeu como se protestasse. Encontrei caixas, tecidos antigos. E no fundo de um armário, um caderno de anotações com a caligrafia da tia Eunice.
Trechos ilegíveis, rabiscos, palavras repetidas em círculos. Uma página, no entanto, me chamou a atenção. Em letras grandes e espaçadas, a casa respira por aquele cômodo. Não é uma porta, é uma boca. E ela tem fome. Larguei o caderno. O que minha tia enfrentou aqui? E por que deixou tudo isso para mim? Na saída do sótão, encontrei a porta do cômodo entreaberta. Apenas uma fresta, mas aberta. Não entrei. Por mais que o impulso gritasse dentro de mim, por mais que a fresta insinuasse mistérios incontornáveis, não fui capaz de cruzar aquela porta. Apenas me aproximei, lentamente, e espreitei pelo vão. Nada. Escuridão total. Nenhuma forma discernível, nenhum som. Apenas um vazio denso, como se a escuridão naquele cômodo não fosse ausência de luz, mas presença de outra coisa. Algo que pairava, que respirava. A atmosfera ali era diferente, quase pegajosa, como se o ar carregasse segredos envelhecidos demais para serem ditos. Recuo, volto ao quarto, tranco a porta com um cadeado improvisado, algo que nunca fiz antes. Mas o que se tranca contra aquilo que não se vê? Na madrugada, sonhei. Era um sonho denso, sem tempo, onde tudo era silêncio e madeira. Eu caminhava por corredores que não existiam na casa. As paredes respiravam. Eu ouvia os estalos e rangidos como costelas de uma criatura adormecida. No final do corredor, a porta do cômodo, aberta. Lá dentro, um espelho. E dentro do espelho, eu. Mas não eu agora. Eu com os olhos sem cor, as mãos estendidas, chamando a mim mesma com a boca fechada. Acordei gritando. Meu travesseiro estava no chão, o abajur virado. E no espelho do armário, riscos. 3 marcas diagonais, como se feitas com unha. Não toquei em nada. Apenas encarei meu reflexo, esperando por um movimento que não veio. Nos dias seguintes, passei a evitar o fundo da casa. Mas a casa não me deixava esquecer. As paredes começaram a estalar mesmo durante o dia. O rádio ligava sozinho. Certa tarde, ouvi o som de passos no corredor. Não caminhadas, passos únicos, espaçados, como alguém pisando descalço no chão de madeira, uma vez a cada poucos segundos. Eu contei. 5 passos, sempre 5. Nunca mais, nunca menos. Tentei sair da casa. Tranquei tudo e caminhei até o ponto de ônibus na avenida. Esperei por quase 1 hora. Nenhum veículo passou, nenhum carro, nenhuma pessoa. O sol estava lá, mas o mundo parecia suspenso, como um cenário esquecido. Quando voltei, encontrei a porta do cômodo totalmente aberta. Lá dentro, uma escuridão imóvel. E uma cadeira. Idêntica à que ficava na cozinha, mas eu não a havia movido. Senti um arrepio. Na parede oposta, rabiscado com algo escuro, uma frase. Agora, Rebeca, só falta você. Fechei a porta. Tentei trancá-la, empurrar um móvel à frente. Qualquer coisa. Mas no dia seguinte, estava entreaberta novamente. Sempre na mesma posição. Como uma boca sorrindo, esperando. Félix. Escrevo com mãos trêmulas. Hoje descobri o espelho. Estava no sótão, entre as tábuas que formavam um compartimento secreto sob um tapete puído. Um espelho alto, de moldura oval em madeira escura, coberto por um lençol grosso. Ao retirá-lo, tive a impressão de ouvir um sussurro abafado, como se o tecido contivesse mais que poeira. Levei-o até a sala. O vidro estava em perfeito estado, exceto por um detalhe. Ele não refletia a sala em que estava. Não completamente. No reflexo, atrás de mim, havia o cômodo. Aberto. Mesmo estando naquele momento fechado. Olhei para trás. A porta seguia entreaberta, sim, mas o espelho mostrava algo mais profundo. O interior do cômodo, levemente iluminado por uma luz amarelada, impossível de existir ali dentro. Vi a cadeira e vi alguém sentado nela. Alguém com o rosto voltado para baixo, cabelos negros, pele muito pálida, as mãos no colo. A figura estava imóvel, mas a imagem pulsava, como se viva. Tentei me afastar,
mas meus pés pareciam colados ao chão. A figura então ergueu o rosto. Era o meu rosto. Mas não como o meu agora. Era uma versão sem expressão, os olhos apagados, a boca entreaberta como se estivesse para dizer algo. E disse, sem som, apenas movendo os lábios, lentamente: "Você já está aqui." Caí para trás, derrubando o espelho. Ele não quebrou, mas a imagem se desfez, como neblina que se dissipa. Deixei-o virado para a parede. Desde então, evito todos os espelhos da casa. Mas não adianta. À noite, vejo reflexos onde não há vidro. Na superfície da chaleira, no brilho da televisão desligada, até mesmo na água da pia. Sempre a mesma imagem. A mim mesma, mas diferente, assistindo, esperando. Ontem, fui ao quarto da tia Eunice. No fundo da gaveta da cômoda havia um recorte de jornal antigo. Uma pequena nota. Mulher de 78 anos encontrada em estado catatônico em casa abandonada. Repetia palavras desconexas. A única frase compreensível: Rebeca está atrás da porta. A data era de 6 anos atrás. Eu tinha 32. Nunca ouvi falar disso. Como ela sabia meu nome? Hoje, ao acordar, notei algo diferente. Minha escova de dentes estava molhada, mas eu ainda não havia usado. No abajur, havia marcas de dedos empoeirados, como se mãos muito antigas tivessem tateado o ambiente em busca de algo. E mais uma vez, a porta estava completamente aberta. Não há mais resistência. O ar que vem de dentro é frio e úmido. A cadeira continua lá. E agora, além dela, há um espelho no fundo do cômodo. Um espelho que não coloquei ali. Sinto que estou à beira de um limiar. Não sei mais distinguir os dias. Há momentos em que a luz entra pela janela e tudo parece um sonho turvo. Outros em que o silêncio da casa pesa como um lençol molhado sobre meu corpo. Acordo em lugares diferentes do que adormeci. Escrevi 3 páginas de um diário que não me lembro de ter começado. Minhas roupas aparecem dobradas de formas que jamais usei. Hoje finalmente entrei. Não foi uma decisão. Foi como um deslizamento. Caminhei sem pensar, sentindo o chão macio, quase acolhedor sob os pés descalços. A porta do cômodo estava escancarada, convidativa. Não havia ruído algum. Apenas aquele silêncio espesso, como se o mundo estivesse retendo a respiração. Dentro do cômodo, tudo era diferente. As paredes eram mais altas do que deveriam, cobertas por uma textura que lembrava véu de poeira. O ar era gelado, mas imóvel. A cadeira estava lá, ao centro, como sempre. E ao fundo, o espelho. Ao me aproximar, ele se acendeu. Não de luz, mas de imagem. Era como olhar para dentro de um lago muito escuro e ver a superfície se mover. Vi a mim mesma, sentada na cadeira, do outro lado. Mas eu estava sorrindo. Um sorriso pequeno, tranquilo e frio. Tentei falar. Não consegui. Então, o reflexo moveu os lábios. Disse: "Fique." Senti as pernas cederem. Sentei na cadeira. Fechei os olhos. Quando os abri, estava de volta à sala. O espelho que eu havia trazido do sótão sumiu. As portas da casa estavam abertas. A luz do dia entrava pelas janelas. Por um instante, pensei ter sonhado. Talvez fosse só o cansaço, a solidão, as lembranças deixadas por tia Eunice. Mas ao me olhar no espelho do corredor, percebi algo. Meu reflexo não me acompanhou. Ele me olhava, sem se mover, sem piscar, e por um segundo sorriu. Um sorriso pequeno, tranquilo e frio. "Félix, se eu demorar a responder outra carta, não estranhe. Às vezes penso que ainda estou dentro daquele cômodo. Outras vezes tenho certeza. Mas o mais estranho de tudo é que agora, à noite, sou eu quem ouço passos do lado de fora da porta. E alguém sussurrando: 'Rebeca!'" Tem lugares que parecem esquecidos no mapa.
mas lembram exatamente quem você é quando você passa por eles. Boa noite, Félix. Sei que o senhor costuma receber histórias de quem viveu algo extraordinário ou aterrador. E embora eu ainda não saiba em qual desses dois extremos minha experiência se encaixa, peço que me ouça. Tudo começou numa quarta-feira nublada, quando decidi pegar um trem rumo ao interior do Paraná. Ia visitar um velho amigo, daqueles que a gente não vê há décadas, mas que guarda lembranças que ninguém mais partilha com você. O nome dele é Tadeu, e ele havia me enviado uma carta alguns meses antes, dizendo que estava doente e que gostaria de me ver antes que o tempo acabasse. A viagem começou tranquila, com o trem serpenteando por vales e túneis, cortando serras cobertas por nuvens baixas. Eu estava só no vagão, exceto por uma senhora que dormia profundamente 2 fileiras à frente. Os trilhos cantavam um embalo monótono, quase hipnótico. Devia ser por volta das 4 da tarde quando o trem começou a desacelerar. Uma voz rouca ecoou pelo alto-falante. Atenção, senhores passageiros! Parada técnica para manutenção de trilhos. Favor não descer da composição. Olhei pela janela. A paisagem havia mudado. Não havia cidade, nem vila, nem estação visível. Apenas uma plataforma simples, de cimento antigo, parcialmente coberta por trepadeiras secas. Sem nome, sem placas, sem movimento. Ignorei o aviso. Estava cansado de ficar sentado e resolvi descer só por uns minutos, esticar as pernas, sentir o ar fresco. O chão rangia sob meus sapatos e o vento fazia um som parecido com suspiros entre os arbustos que margeavam os trilhos. A plataforma parecia antiga, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Havia um banco de ferro no centro, com tinta descascada e marcas de ferrugem. Curioso, fui até ele e sentei, olhando em volta. Atrás de mim, a vegetação fechava como um muro verde. À frente, os trilhos desapareciam numa curva suave. Foi então que ouvi 3 toques longos no apito do trem. Levantei assustado, virei-me a tempo de ver a composição se afastando devagar, com as portas fechadas. Corri até a borda da plataforma, acenando, gritando, mas ninguém respondeu. O trem foi sumindo, pequeno e indiferente, até virar ponto no horizonte. Fiquei só. Meu relógio marcava 4h28. Tirei o celular do bolso. Sem sinal. Nem uma barrinha. Voltei ao banco de ferro. Numa das laterais vi algo entalhado. OM, 1973. Meu coração bateu forte. Eram minhas iniciais. E aquela data, 1973, foi o ano da morte do meu pai. Eu só tinha 6 anos. A brisa gelada que passou naquele instante pareceu atravessar minha roupa. Um arrepio me percorreu da nuca aos pés. Fiquei ali mais um tempo tentando racionalizar. Talvez outro Otávio M. tivesse passado por ali. Talvez fosse só coincidência. Mas no fundo, algo começava a sussurrar que aquela plataforma não era uma parada qualquer. E eu não havia descido por acaso. O tempo passou devagar naquela plataforma esquecida. Depois de algum tempo, tentei rir da coincidência. Um banco antigo com as minhas iniciais? Talvez fosse apenas um delírio causado pela fome ou pelo cansaço. Decidi levantar e explorar um pouco. Talvez houvesse uma estrada, alguma vila próxima, um caminho que me tirasse dali. Mas tudo ao redor parecia suspenso, como se o lugar não pertencesse totalmente ao mundo. Andei pela lateral da plataforma e percebi algo curioso. Ela era mais longa do que parecia à primeira vista. A cada passo, o fim dela parecia recuar. A vegetação era espessa, mas perfeitamente delimitada, como se nada crescesse onde não devia. Nenhum som de insetos, nenhum pássaro. Voltei ao banco. Desta vez, reparei em um detalhe que antes havia me escapado. Sob as iniciais e a data, havia um desenho rústico, entalhado com uma faca ou algo pontiagudo. 3 círculos concêntricos e uma linha vertical que os atravessava. O símbolo não me era familiar, mas tinha algo perturbador, algo que incomodava o olhar sem que eu soubesse explicar porquê. Sentei novamente. O vento agora soprava em rajadas curtas e silenciosas, como se sussurrasse em outra língua. Fitei os trilhos por longos minutos, esperando que algum trem surgisse. Nenhum som, nenhum trem.
Nenhum sinal de vida. Peguei o celular de novo. Tela preta. Sem bateria. Embora eu tivesse certeza de que estava com mais de 80% ao embarcar. O sol começou a descer devagar, tingindo o céu com tons de laranja apagado. Com o cair da luz, o cenário ao redor pareceu se transformar. As sombras ficaram mais longas e o ar ganhou um cheiro antigo. Uma mistura de papel mofado, ferro e terra úmida. E então, o som. Algo metálico. Um eco seco. Como se uma porta se fechasse com força. Em algum lugar abaixo de mim. Fiquei de pé num salto. O som vinha do subsolo da plataforma. Me aproximei da beirada e me ajoelhei, tentando escutar. Silêncio. Mas eu sabia o que tinha ouvido. E aquilo não era imaginação. Voltei ao banco, agora hesitante. A sensação era a de ser observado, embora meus olhos não encontrassem nada além de mato e concreto. Foi então que notei o papel. Ele estava dobrado, enfiado numa fresta do banco. Retirei-o com cuidado. Era uma folha fina, amarelada, com a borda rasgada. Em letras desbotadas, lia-se: "Você voltou. Sempre volta. Esperamos você às 3h17. A letra era familiar, pequena, ligeiramente inclinada para a esquerda. Parecia a minha, mas eu nunca havia escrito aquilo. Senti uma pressão no peito, como se algo estivesse se curvando sobre mim, invisível, mas presente. Guardei o papel no bolso, levantei rapidamente e comecei a andar de um lado para o outro, tentando manter a mente ocupada. Então, a lâmpada. Sim, uma única lâmpada antiga, pendurada por um fio torto no fim da plataforma, acendeu, sozinha. Um estalo seco, seguido de um brilho fraco e amarelado. Corri até lá. A luz tremeluzia, fraca, mas constante. Debaixo dela, havia uma placa torta, enferrujada. Limpei com a manga da camisa, revelando palavras quase apagadas. Plataforma 0. Ali, percebi algo que não notei antes. Não havia trilhos do outro lado, apenas terra batida. Ou seja, aquela plataforma não tinha onde chegar, nem de onde partir. A noite chegou com pressa. O céu, agora sem cor, parecia mais baixo do que o normal, como se a escuridão quisesse me envolver antes da hora. A luz da única lâmpada tremia em intervalos cada vez mais curtos. Debaixo dela, minha sombra era projetada de maneira irregular, se movendo como se tivesse vontade própria. Voltei para o centro da plataforma, sem rumo. O banco de ferro parecia agora parte de um cenário montado, como se fosse o único objeto real em meio a uma fotografia antiga. O vento havia parado. Nenhuma folha se movia. O ar era imóvel, sufocante. Foi quando senti. Não ouvi primeiro. Senti. Uma vibração leve sob meus pés, como se algo estivesse se arrastando bem abaixo da superfície. Um zumbido grave, profundo, que parecia vir de dentro da própria terra. Ajoelhei-me, toquei o chão da plataforma. Estava quente. Não quente como um corpo vivo, mas como pedra deixada ao sol. O curioso é que o sol havia desaparecido há muito tempo. O zumbido se intensificou. Não era som de máquina, nem de bicho. Era como uma música feita de ferro, algo que reverberava entre os ossos. A cada segundo parecia mais próxima. Corri até a beirada da plataforma, onde os trilhos ainda existiam. Ajoelhei-me de novo, desta vez tentando olhar sob as ripas de madeira. Foi quando o ouvi claramente. Um sussurro. Otávio. Era baixo, intencional. Otávio. Recuo de imediato. Tropeço. Quase caio. Sento-me no chão, o coração disparado. Tento respirar devagar, mas o ar parece rarefeito. Minhas mãos tremem, meu rosto está úmido. Suor ou neblina, não sei mais distinguir. A voz volta, agora múltipla. Como se várias vozes dissessem meu nome ao mesmo tempo, cada uma com um timbre diferente. Algumas pareciam infantis, outras não humanas. Eu me levanto, ofegante. Tento gritar por ajuda, mas minha voz mal sai. A escuridão ao redor se fecha, como se me empurrasse de volta para o centro da plataforma, onde o banco me espera. Agora ele parece mais brilhante, como se emitissem um fraco brilho fosco.
Corro até o lado oposto. Encontro uma escada de metal presa à lateral da plataforma, descendo para um vão estreito entre ela e o solo. A estrutura é enferrujada, mas segura. Hesito por alguns segundos e desço. Ali embaixo, o som é mais claro. Os sussurros se misturam com rangidos metálicos, como portas enferrujadas se abrindo ao longe. Há um corredor estreito de concreto coberto de musgo e trepadeiras finas. Sigo adiante, com os olhos tentando se adaptar à pouca luz. Em certo ponto, vejo um brilho fraco. Uma lanterna caída no chão. Funciona. Com ela em mãos, ilumino as paredes. São cobertas por inscrições, nomes, datas, símbolos. Um deles me chama a atenção. Os 3 círculos com a linha vertical, o mesmo do banco. Ao lado, outro nome. Tadeu, meu amigo. E logo abaixo dele, escrito em letra menor. Chegou às 3h17. Meu corpo estremece. A lanterna começa a falhar. Viro para sair. O corredor agora parece mais longo do que antes. Corro. A luz da lanterna apaga de vez. Mas antes que tudo se apague por completo, ouço uma última frase, sussurrada junto ao meu ouvido, como um segredo. Você já esteve aqui. Por um momento, achei que ia desmaiar. A escuridão ali embaixo era espessa. Tinha textura. O ar estava denso, como se estivesse dentro de uma caixa fechada há décadas. Meus passos ecoavam abafados, e a lanterna agora morta pesava como chumbo na minha mão. Tateei as paredes, tentando encontrar o caminho de volta. Mas tudo parecia mudado. O corredor que antes era reto agora se bifurcava. Escolhi o lado esquerdo, contando os passos, tentando manter o controle. Foi quando vi uma luz fraca adiante. Segui em direção a ela. O corredor terminava numa sala pequena, subterrânea, forrada de poeira e cheio de objetos cobertos com lençóis brancos. O brilho vinha de uma lâmpada antiga no teto, que oscilava levemente. Havia uma mesa, e sobre ela, relógios. Dezenas de relógios. De parede, de bolso, despertadores. Grandes, pequenos, redondos, quadrados. Todos, sem ponteiros. A cena era absurda. Como se alguém colecionasse o tempo, mas o tempo sem o tempo. A única coisa que todos compartilhavam era o vazio. Nenhum indicava hora alguma, só o contorno do que um dia foi. Me aproximei devagar, tocando um dos relógios de madeira escura, frio ao toque. Ao lado dele, sobre a mesa, havia um espelho pequeno, coberto com um lençol cinza. Hesitei, mas acabei retirando o pano. O que vi não foi meu reflexo, ou pelo menos, não exatamente meu. Era um homem mais jovem, talvez 30 e poucos anos, com os olhos arregalados e o rosto sujo de fuligem. Ele respirava fundo, como se estivesse preso ali dentro. Atrás dele, atrás de mim, na imagem, havia a mesma sala em que eu estava, mas com uma diferença sutil. No espelho, os relógios tinham ponteiros, e todos apontavam para o mesmo horário, 3h17. O tempo congelou. O reflexo piscou, 1, 2 vezes. Então, sorriu. Um sorriso leve, quase resignado. Eu não sorri. Atrás de mim, fora do espelho, um barulho seco. Algo caiu. Virei de supetão. Um dos relógios havia tombado no chão. E quando olhei para a mesa novamente, o espelho estava coberto outra vez. Sozinho. Dei 2 passos para trás. Meus olhos se fixaram no canto da sala. Uma cadeira de balanço. Sobre ela, um caderno de capa preta, antigo, encardido nas bordas. Me aproximei. Havia poeira, mas as páginas estavam secas, intactas. Folheei rapidamente. Anotações em letras apressadas, páginas numeradas, marcas de dedos. Era um diário. As últimas páginas estavam em branco, mas antes delas encontrei trechos desconexos. Frases que pareciam recados soltos para si mesmo. O tempo não passa aqui. A saída é quando ele chegar. Não olhe para o espelho por muito tempo. O nome dele não é Tadeu. Você é a próxima versão. Fechei o diário gelado. As paredes da sala pareciam apertar. O teto estava mais baixo. Os relógios, todos, começaram a emitir um leve tic-tac,
mesmo sem ponteiros, ao mesmo tempo, sincronizados. Corri de volta pelo corredor. Agora só havia um caminho. Ao subir os degraus da escada que me levaram à plataforma, percebi que o céu lá fora não havia mudado. A mesma penumbra azulada, a mesma luz oscilante, a mesma solidão. Mas o banco, agora, estava vazio e seco, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. Voltar à superfície não trouxe o alívio que eu esperava. A plataforma permanecia igual, mas havia uma sensação nova no ar, algo parecido com expectativa. O vento voltara a soprar, mas agora assobiava pelos cantos como um aviso. Tudo estava preparado. O banco de ferro parecia mais limpo, sem folhas, sem poeira, sem a inscrição. Sim, a gravação com minhas iniciais e a data havia sumido, como se jamais tivesse existido. Caminhei até o centro da plataforma, respirando fundo, tentando encontrar alguma lógica naquilo tudo. Peguei o diário. Estava comigo. Folheei novamente, relendo os trechos enigmáticos. Você é a próxima versão. Ecoava na minha cabeça como um enigma que não queria ser resolvido. E foi então que o ouvi. O som agudo e longo de um apito. Lá longe, entre a neblina, surgiam as luzes frontais de um trem. Vinha devagar, como se hesitasse. Não havia trilhos além daquele ponto. Eu tinha certeza. Mas ele se aproximava, ignorando a física e o espaço. Os trilhos, até então cobertos por vegetação e poeira, pareciam se alinhar sozinhos sob a passagem da composição. Como se o tempo, ou algo mais antigo que ele, estivesse reorganizando o cenário apenas para aquele momento. O trem parou com um rangido metálico. Era escuro, antigo, com janelas cobertas de fuligem. Uma única porta se abriu, fazendo um som grave e arrastado. Nenhum condutor apareceu. Nenhuma voz chamou. Fiquei parado por um instante, hesitando, mas a sensação de que tudo me conduzia até ali era forte demais. Entrei. O corredor interno era estreito, forrado de madeira escura. As poltronas, revestidas de veludo desbotado, estavam vazias. Luzes tênues iluminavam o espaço, piscando suavemente. Caminhei por entre os assentos, cada passo ecoando baixo no chão de metal. Havia algo de familiar naquele lugar. O cheiro, talvez. Uma mistura de óleo antigo e papel molhado. Sentei na terceira fileira, do lado esquerdo. Assim que me acomodei, a porta se fechou. E o trem começou a se mover. Não senti tranco, nem barulho de motor. Foi como se o mundo ao redor se movimentasse, e não a composição. Lá fora, a neblina era espessa, escondendo tudo, como se eu viajasse dentro de um sonho. Fechei os olhos por um instante. Quando abri, havia um homem sentado no banco à frente. Alto, magro, cabelos grisalhos curtos. Usava um terno claro, antiquado. Virou-se devagar e sorriu para mim. Pontual, como sempre. Tentei perguntar quem era, mas minha boca não se moveu. Eu ouvia minha respiração, mas não controlava mais os músculos. Meu corpo permanecia imóvel, enquanto o trem deslizava silencioso pelos trilhos que não existiam. O homem continuou. Agora você sabe como é. Você lembra da primeira vez? Neguei com a cabeça, ou pelo menos achei que tinha negado. Vai lembrar. Sempre lembra. Ele sumiu. Não se levantou, não caminhou até o fim do vagão. Apenas desapareceu. Como se tivesse sido apagado do cenário. E pela janela, vi o destino se aproximando. Era uma cidadezinha pequena. Uma estação modesta. Luzes acesas. Gente caminhando na plataforma. O trem parou. As portas se abriram. E lá estava ele. Tadeu. Envelhecido, sim, mas vivo, me esperando. Sorriu e acenou com entusiasmo. Achei que não ia chegar nunca. Desci. Abracei-o. Senti alívio. Talvez tudo não tivesse passado de um delírio, um susto prolongado por um cochilo e alguma falha no trajeto. Conversamos. Fomos até a casa dele. Jantamos. À noite, antes de dormir, fui ao banheiro. Quando olhei para o espelho, vi meu rosto. Mas algo não estava certo. Lá, atrás de mim, no reflexo, parado junto à porta do quarto,
Estava o homem do trem. Ele sorriu. Depois, sumiu. E naquele momento entendi o que Tadeu queria dizer mais cedo quando comentou: "Você está diferente. Parece alguém que eu já conheci." Naquela noite, não dormi. Fiquei deitado, os olhos fixos no teto, escutando o som distante de um relógio de parede marcando as horas. Cada tic-tac parecia mais espaçado do que o anterior, como se o tempo estivesse se arrastando, preguiçoso ou talvez hesitante. No silêncio do quarto de hóspedes, o reflexo daquela figura no espelho me assombrava. Não por sua presença, mas pelo modo como ela havia me olhado, como quem conhece um segredo antigo e o guarda por obrigação. Na manhã seguinte, tentei agir com naturalidade. Tadeu estava bem-humorado, embora com o olhar um pouco distante. Conversamos sobre os velhos tempos, rimos de coisas que eu mal lembrava, ou que pensei não lembrar. À tarde, fomos até o centro da pequena cidade. A estação de trem local ainda funcionava. Era simples, mas charmosa. Um senhor de boina vendia jornais perto do portão. Fiquei parado por alguns minutos, observando os trilhos. Eram comuns, sólidos, nada como a plataforma onde eu estivera. Ou eu tinha estado lá mesmo? Ao meu lado, Tadeu comentou casualmente: "Sabe que tem gente que fala daquela plataforma que aparece de vez em quando? Dizem que só desce quem precisa lembrar." Olhei para ele, surpreso. "Como assim?" Ele sorriu, sem me encarar. "Ah, besteiras de interior. Você deve estar cansado." Aquilo me seguiu pelo resto do dia. À noite, mexendo em algumas caixas velhas na casa de Tadeu, encontrei um álbum de fotos. Folheei por curiosidade. Gente que eu não conhecia, festas, viagens, até que parei em uma imagem em preto e branco. Uma turma reunida na frente de um trem antigo, sorrindo. Um dos homens ao fundo, quase apagado pelo tempo da foto, era idêntico ao sujeito que vi no vagão. Mesmo terno claro, mesmo olhar. A legenda abaixo dizia: "Chegada de 1968, plataforma 0, estação dos que voltam." Meu sangue gelou. Tentei perguntar a Tadeu sobre a imagem, mas ele apenas olhou rapidamente e mudou de assunto. Falou de café, do tempo, do rádio. E então sorriu, daquele jeito vago, como se escondesse algo que já não valia mais a pena revelar. Voltei para casa alguns dias depois, em silêncio. Não tive mais sonhos estranhos, nem visões. Mas desde então, evito espelhos. Às vezes pego reflexos rápidos, um vulto de terno parado ao fundo. Outras vezes, ouço sussurros vindos debaixo do assoalho, principalmente às 3h17 da madrugada. Ainda tenho o diário, guardado no fundo de uma gaveta. Com ele, uma passagem de trem antiga, que não sei de onde veio. E o nome escrito nela, com minha caligrafia, é Otávio, passageiro 0. Então, meus amigos, por hoje encerramos com esses relatos que sem dúvida deram o que pensar. Se você gostou, lembre-se de curtir, comentar aqui embaixo com a sua opinião e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Agora estou deixando na tela 2 conteúdos incríveis que escolhi especialmente para você. Vale muito a pena assistir. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.